Vamos continuar as nossas leituras na segunda carta de Pedro. Estamos meditando nesta carta, estamos fazendo leitura, lendo. O objetivo é ler a palavra e deixar que ela fale aos nossos corações, que ela opere em nós e entre nós. Estamos falando sobre os falsos mestres. Já falamos dos falsos mestres, já falamos dos seguidores dos falsos mestres, que são muitos. Falamos da motivação desses falsos mestres, o que motiva, o que move o falso mestre. E hoje vamos falar um pouco mais acerca do juízo, condenação e destruição dos falsos mestres e também dos seus seguidores. Vamos ouvir a leitura do verso 3 da segunda carta de Pedro, capítulo 2. Também movido por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Também movidos por avareza. É a avareza que move o falso mestre. Esses falsos mestres, movidos por avareza, farão comércio de vós, farão comércio das pessoas, com palavras fictícias, palavras fingidas, palavras sedutoras, enganadoras. Para eles quem? Para os falsos mestres, o juízo lavrado, o juízo decretado, o juízo de Deus, decretado pelo próprio Deus, a longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Para eles, o juízo lavrado de Deus a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. O juiz está sempre alerta, e o destruidor está bem acordado. A condenação dos falsos mestres está decretada por Deus e já faz tempo, e não demora, não tarda. A destruição dos falsos mestres está em andamento, está em processo. Uma terrível condenação aguarda esses falsos mestres e seus seguidores. O destino deles é o castigo no lago de fogo. Nos versículos de 4 a 10, trazem
3 alertas que servem como advertências e alertas do julgamento de Deus. E os alertas são os anjos que pecaram, os antediluvianos e as cidades de Sodoma e Gomorra. Vamos ouvir o versículo 4. Ora, se Deus não poupou o anjo quando pecaram, antes precipitou-os no inferno, os entregou a abismo de treva, reservando-os para juízo. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os, lançando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Esses anjos são os anjos que caíram com Satanás. Esta queda dos anjos, ela é anterior à queda do homem no pecado. Mas há diferentes interpretações desse texto de Pedro. Alguns acreditam que esse texto diz respeito a uma sentença dada aos anjos que pecaram, mas que essa sentença ainda não foi cumprida e esses anjos estão reservados para esse momento de castigo, mas ainda tem permissão para agir neste mundo. Mas tem aqueles que creem que esses anjos citados por Pedro estão presos no Tártaro. Palavra traduzida aí no texto por inferno, em total escuridão. Nem todos os anjos que pecaram estão presos. O próprio Satanás, que é um anjo, está solto e bem solto e ativo neste mundo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em redor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está aí agindo livre, agindo, atacando. Mas Pedro diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, no Tártaro, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Dá a entender que eles estão presos. Mas nem todos
os anjos estão presos, os que caíram, os que pecaram. Pedro não disse que todos os anjos estão presos, todos os anjos que pecaram. Ele disse anjos que pecaram. Então, parece que Deus encerrou esse grupo de anjos em cadeias. Pedro tomou uma palavra vinda da mitologia grega, Tártaro. Para os gregos antigos, Tártaro era um lugar subterrâneo, escuro, aonde os titãs eram lançados. Era uma espécie de masmorra escura, de trevas, onde ficavam os piores, os mais terríveis. Mas isso é mitologia. O Tártaro de Deus é bem pior. E tem um outro lugar que é pior do que o Tártaro, do que o inferno, como Pedro diz aí no texto, que é o lago de fogo. E a palavra diz que até o inferno será lançado para dentro do lago de fogo, no final de tudo. Deus irou-se contra esses anjos e os lançou no inferno das mais absolutas trevas até o juízo final. Por que estão presos? Por que esses anjos, não todos, por que eles estão presos? Esta pergunta também tem diferentes interpretações. Mas nós, como eu disse para os irmãos, a nossa intenção é ler a palavra, é fazer leituras dinâmicas, ler e deixar que a palavra de Deus fale sem entrar em muitas interpretações. Então, nós não vamos entrar nessas interpretações agora, nesse momento, pois o que nós estamos analisando, o que nós queremos agora, é conhecer os alertas de Deus em relação ao julgamento de Deus. Então, o que nós estamos analisando agora são esses alertas que nós precisamos estar atentos para eles. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, o que eu quero tratar com os irmãos não é sobre as interpretações, seja o que for o significado deste texto, seja o que for. Uma coisa é certa, irmãos: Deus não tolera pecado em ninguém, nem anjo e nem homem. É disso que eu quero falar. Deus não poupou os anjos que pecaram. Não pecou. Não poupou. Deus não poupou os anjos que pecaram. Os anjos pecaram? Pecaram, está escrito.
O que Deus fez? O que Deus pensou sobre isso? Ele não aceitou. Deus não poupou os anjos que pecaram. Lembre-se que Pedro está falando dos falsos mestres, dos seus seguidores, e que esses falsos mestres têm uma condenação. Aí Pedro cita esses casos para mostrar que não vai ficar assim mesmo. Aí eu peco, ninguém tem nada a ver com isso. Pois é, eu não tenho, mas Deus tem. Deus tem. Não fique pensando que Deus vai deixar por menos, não. Deus tem. Deus não poupou os anjos quando pecaram. Se Deus não poupou os anjos quando pecaram, você acha que Deus vai poupar os falsos mestres? Esses pregadores mentirosos? Você acha? Você acha que Deus vai poupar os seguidores dos falsos mestres? Que são muitos? Você acha que Deus vai poupar você vivendo no pecado? De jeito nenhum. Mas não vai mesmo. Só existem determinados roubos porque existem aqueles que compram a coisa roubada. Só existe pastor enganador, pregador de qualquer tipo enganador, porque existe quem gosta de ser enganado, quem compra a mercadoria, quem fica. Então, o primeiro alerta está dado. Deus não poupou os anjos que pecaram. Não pense que vai poupar você. Veja o verso 5 aí da capítulo 2 de Pedro. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Prestou atenção? Mundo de ímpios. O mundo antigo, do tempo de Noé, é chamado por Pedro, é chamado pela palavra de mundo de ímpios. Ímpios. Por isso, eles foram condenados. E apenas 8 pessoas. Noé e mais 7. O resto morreu afogado. O mundo morreu afogado. O mundo gente no dilúvio, que foi muita água. Você pode dizer assim, mas cadê essa água do dilúvio? Se teve dilúvio, cadê a água? Você nunca foi na praia? Você nunca foi tomar banho no mar? Você nunca se pensou assim, por que tem mais água? Quando você der um mergulho lá, você diz assim, essas águas aqui morreram muita gente. O povo da época de Noé morreram afogado. Então, antes não tinha mesmo. Mas agora tem, justamente por causa do dilúvio.
E Deus não quer mais o oceano, não. Por isso que diz lá assim, no novo céu, na nova terra não haverá o mar. Talvez o mar como conhecemos hoje. Não quer dizer que não exista água, também não sei, mano. Para a gente saber direitinho só quando chegar lá. E eu estarei lá. Espero que você esteja também. E não poupou o mundo antigo. Não poupou. Se ele não poupou o mundo antigo porque era um mundo ímpio, você acha que Deus vai poupar os falsos mestres que são ímpios? Você acha que Deus vai poupar os seguidores dos falsos mestres que são meros religiosos, mas não nascidos de novo e salvos em Cristo? Você acha que Deus vai poupar você se você insiste em viver a sua vida ímpia? Veja o verso 6. E, reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completas, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Por quê, irmãos? Por quê? A resposta está aqui no final do verso. Por causa desse viver impiamente. Uma cidade ímpia que vivia impiamente. E Deus destruiu, Deus julgou. Deus não poupou o mundo antigo, e a razão de não ter sido poupado é o pecado. Pedro disse que os homens do tempo de Noé eram homens ímpios. Deus não poupou os anjos que pecaram, não poupou o mundo antigo por causa da sua impiedade, nem as cidades de Sodoma e Gomorra. E isso, irmãos, deve servir de alerta para nós, sinal de que Deus não vai poupar os falsos mestres, seus seguidores, e nem o pecador. O pecado é a única intolerância de Deus. Deus só tem uma intolerância, é o pecado. E para resolver essa questão do pecado, Ele mesmo, o Senhor, veio para morrer numa cruz, nos fazer morrer com Ele e assim nos libertar totalmente do pecado. Mas os falsos mestres trabalham contra o Senhor. Eles trabalham contra a suficiência do sacrifício de Jesus. Deus não vai virar as costas para os falsos mestres e fazer de conta que está tudo bem. Deus não vai virar as costas para o seu pecado e dizer tudo bem, como muitos falsos mestres ensinam nas igrejas. Um papagaio foi ensinado desde novinho a expressão está tudo bem.
Esse papagaio aprendeu a falar está tudo bem, de uma maneira bem nítida, mas ele aprendeu só isso. Era o que ele falava. Um dia, um saruê, você sabe o que é um saruê? É um gambá. É mais um nome que se dá ao gambá. Um saruê entrou de noite na casa, na cozinha, onde o papagaio ficava no seu puleiro. E o gambá, o saruê, pegou o papagaio pela perna e começou a comer. Ele estava com fome. Começou a comer o papagaio vivo. E o papagaio começou a gritar. Estava doendo. Mas o que o papagaio gritava? Ele gritava assim: está tudo bem. Sendo devorado e gritando: está tudo bem. Até que não gritou mais. No outro dia, só acharam as penas verdes do papagaio. Tem gente assim, como esse papagaio. Lamentavelmente. Gente que está sendo enganada pelos falsos mestres, mas só sabe dizer: está tudo bem. Gente que está sendo consumida pelo seu pecado, mas diz: está tudo bem. Deus é justo. E por isso, Ele vai julgar você e eu de uma maneira justa, julgar corretamente. E o julgamento de Deus, o julgamento correto de Deus, justo de Deus, e Deus só tem um julgamento, e o julgamento dele é justo. O julgamento é exatamente a nossa morte com Cristo na cruz. É o julgamento de Deus para mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, a maior necessidade das comunidades evangélicas hoje é de ouvir o evangelho que os falsos mestres negam. Eles não pregam. Eu gostaria muito que fosse como os tempos antigos, bem antigos, em que nem havia concorrência entre igrejas. Você dizia assim, a pessoa perguntava: eu quero ouvir uma mensagem, onde fica um grupo, uma igreja no sentido de grupo? Aí você dizia, você mostrava, fica lá. Você não falava nem a sua, vai lá, tem uma pertinho ali, pode ir. Pode ir naquela, vai naquela. E a sua? Não precisa, pode ir. Agora hoje está difícil. Está difícil hoje. Se você examinar, você pode até não estar concordando comigo, mas se você examinar os sermões, os livros, técnicas e metodologias de crescimento de igrejas, você só chegará a um resultado: não conhecem o Evangelho de Cristo. Não conhecem. A questão não é se você quer ir para o céu, ao céu. Não. Todo mundo quer ir ao céu. Quem não quer um lugar bom para viver? Todo mundo quer ir.
A questão não é se você quer ir para o céu. A questão principal é se você está salvo, regenerado, se morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. Todo mundo quer ser curado, lógico, mas a questão não é se você vai ser curado ou abençoado materialmente. As pessoas querem isso. A questão é se você já nasceu de novo. Você já nasceu de novo. Porque se não nascer de novo, no reino de Deus você não entra. E nem no céu. A questão não é pedir para Cristo entrar no meu coração. A questão é nós sairmos de nós mesmos para Cristo entrar. E isso é possível crendo a minha morte com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu. Saí de mim mesmo. Você vê, eu saí de mim mesmo. Como? Estou morto com Cristo. Vivo não mais eu. Saí de mim mesmo. Cristo entrou para viver. Mas Cristo vive em mim. Jesus não morreu no nosso lugar. Ele morreu por nós. Para nos fazer morrer com Ele, porque nós precisávamos morrer. Eu preciso morrer. Então, quando o falso mestre diz que Jesus Cristo morreu no seu lugar, mas que não houve identificação do Senhor com o pecador ali na cruz, na verdade, ele está ensinando que Deus é injusto. Injusto por quê? Porque é como se estivesse dizendo, não, eu vou sofrer lá, eu vou morrer no seu lugar, pode deixar. Tudo comigo aqui, eu vou morrer no seu lugar, e você vai sair numa boa. Não. Por que é injusto? Porque o pecador precisa morrer. Deus não pode liberar o pecador, porque Ele mesmo determinou que o pecador tem que morrer. Então Jesus foi à cruz, atraiu o pecador a si e morreu com esse pecador, para que a justiça de Deus fosse feita de uma maneira perfeita. Então, a cruz é o lugar onde nós morremos com Cristo. Vamos então ver o versículo 7, 8 e 9, já chegando para o final. E livrou o justo Jó, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. O Senhor sabe, quer e pode livrar da tentação os piedosos e reservar, preste atenção, reservar os injustos para o dia do juízo. Agora presta atenção, para serem castigados. Para serem castigados. Estamos falando de um castigo muito duro, duríssimo, porque é o lago de fogo. Podemos perguntar, Deus não está sendo muito carrasco? Valdir? Deus não está sendo muito carrasco com esse castigo aqui?
Deus não está sendo muito carrasco, muito duro com os anjos que pecaram. Deus não está sendo muito carrasco com o mundo antigo. Lá no caso do dilúvio, Deus não está sendo muito cruel, carrasco, com Sodoma, com Gomorra. Deus não está sendo muito carrasco com você, que insiste em viver no pecado? Não. Deus não providenciou Salvador para os anjos que pecaram. Mas, certamente, isso não faz de Deus um Deus carrasco. Você sabia que quando os anjos pecaram, se ferraram de vez? Porque Deus não providenciou perdão para os anjos, um Salvador, como no caso dos homens. Só que eu tenho certeza que Deus fez a coisa certa, porque Deus só faz o que é bom e justo. Se nós não entendemos agora, um dia vamos entender perfeitamente. Agora, meus irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui. A situação do homem, a nossa situação, é pior do que a situação dos anjos que pecaram. E vou dizer por quê. A situação do homem é pior do que a dos anjos que pecaram, porque no nosso caso, Deus providenciou o Salvador e a salvação. Jesus é o Salvador e a salvação ao mesmo tempo. Deus providenciou um meio para você ser salvo, o que não aconteceu com os anjos. Mas você vira as costas e depois vem chamar Deus de carrasco? Ele providenciou tudo para salvar você e você não quer e ainda chama Deus de carrasco? Lucas 19, verso 14. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reina sobre nós. O pecador está como esses homens da parábola. Não queremos que reine sobre nós. Não queremos. O pecador não quer. João capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus providenciou um meio para você ser salvo, para você receber a vida eterna, que nada mais é do que o próprio Cristo, porque Ele é a vida, em nós, Cristo é a nossa vida. Mas Deus fez tudo e o pecador diz: eu não quero. Ele prefere, como diz o texto,
se manter rebelde contra o Filho e continuar ímpio, então nada mais lhe resta a não ser o castigo mesmo. Por isso que é pior do que a dos anjos, porque Deus providenciou um meio e a pessoa não quer, não é? A pessoa está doente, uma doença grave, ninguém sabe o que é, mas ela vai a um médico sábio, experiente, e o médico descobre a doença e diz: eu tenho remédio, eu tenho um remédio eficaz, eu vou te dar o remédio, você não vai nem pagar nada, está aqui o remédio, vou anotar aqui, ó. Você vai tomar assim, 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 eu garanto, você vai tomar o remédio e vai sarar. Se você não tomar o remédio, você vai morrer. Aí a pessoa vem para casa e não toma o remédio, rejeita o remédio que o médico deu de graça, e ela morre. Morreu de quê? Morreu de quê essa pessoa? De doença? Não. Morreu de besta, morreu de burro, morreu de ignorante, morreu de idiota. Agora Deus, o ser humano tem uma doença incurável, vai morrer, vai perecer, que é o pecado. Jesus, o médico dos médicos, veio, disse assim: eu sei o que é, a sua doença chama-se natureza perversa, seu pecado, eu tenho um remédio. O remédio é você crer a sua morte no meu corpo na cruz, para ser separado do pecado, e você vai ganhar a minha vida, a vida eterna. Eu vou viver em você. Aí a pessoa não quer, não crê, vive na igreja, vive aí o tempo todo, anos, rejeitando. Quer religião, não quer o Senhor. Então, penso que o castigo para essa pessoa é justo. Porque quem fez a besteira não foi Deus, foi? Foi Deus que pecou? Amém, irmãos?